pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós louvamos ao Teu nome, porque o Senhor é digno de receber a nossa adoração. A Tua palavra foi aberta, foi lida, e nós queremos que o Senhor fale conosco através dela. Que nós possamos sair transbordando o Teu amor e a Tua graça deste lugar, conscientes de que o Senhor é Deus sobre nós, sobre nossa casa e sobre nossa igreja, em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando essa série, irmãos, e muitas ministrações foram complexas. Talvez a parte das mulheres foi complexa porque o feminismo está aflorado, e falar que hoje a mulher deve ser auxiliar do marido é muito difícil. Talvez a parte dos maridos foi complexa porque falar sobre um homem morto, um homem que morre por sua esposa, em um mundo cheio de machismo, red pills e outros movimentos, é muito difícil falar sobre isso nos dias de hoje. Mas por causa de uma sociedade inteira, não só as feministas, não só os red pills, os machistas, enfim, por causa de uma sociedade inteira, por causa de todo um contexto global que hoje está fixado em nosso mundo, não só no Brasil, mas no mundo, tornou-se quase impossível falar sobre criação de filhos. Tornou quase impossível falar sobre filhos num cenário cristão. Como é que nós devemos tratar os nossos filhos? Eu quero te lembrar, assim como eu lembrei nas outras vezes, que eu não estou dando aqui uma fórmula mágica para você fazer nada. Nem ser um bom marido, nem ser uma boa esposa, nem ser um bom filho, nem ser um bom pai. O que eu vou falar aqui também não é o que eu fiz que deu certo na minha casa, com os meus filhos. Apesar de achar que eu tenho uma família saudável, eu não quero te passar o que eu fiz na minha casa para que dê certo a minha família. O que eu quero te falar aqui é o que a Bíblia nos ensina sobre a criação de filhos. O que eu quero te falar aqui é como nós devemos tratar e cuidar dos nossos filhos à luz da Bíblia, não à luz do meu entendimento, não à luz sobre aquilo que eu interpreto sobre a Bíblia apenas, mas sobre aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer com nossos filhos. Apenas isso. E baseado nisso, hoje nós temos dois grupos muito complexos que já se instalaram na igreja. Eles estavam só no mundo, mas agora eles já estão dentro da igreja. Quem são esses dois grupos? O primeiro grupo, o grupo em que os filhos são endeusados. O grupo em que os filhos se tornaram o centro da casa e o centro de todas as coisas, o centro do matrimônio. O filho está à frente do cônjuge. O filho é a prioridade na casa, e em alguns lugares o filho está até na frente do próprio Deus. O filho está na frente do marido, o filho está na frente de todas as outras coisas, inclusive na frente do próprio Deus. Existe uma máxima hoje nos nossos dias, principalmente nos pais ali de 80 e poucos, 90 para frente, que são pais agora, que eu me incluo, é que se eu sofri algo, se eu passei por algo ou por alguma necessidade quando eu era criança, então meu filho não pode passar por nada que o frustre. Então nós fazemos de tudo para que não falte nada na vida dos nossos filhos, e nós fazemos de tudo para que nossos filhos não se frustrem com nada. E isso gerou um grupo de pessoas que endeusam os seus filhos. O segundo grupo de pessoas, o grupo de pessoas que não quer ter filhos. E esse grupo também já entrou na igreja. E dentro desse grupo daqueles que não querem ter filhos, eu quero criar dois subgrupos para que possamos entender melhor essa parte da pregação. O primeiro grupo que não quer ter filhos são os famosos pais de pet. Esse grupo não quer ter filhos
são os pais de pet. Agora preste atenção, uma coisa é gostar de animal, uma coisa é cuidar bem do animal, outra coisa é considerar que o seu animal é o seu filho. Eu não sei se tem algum pai de pet por aqui, mas eu quero te informar que o seu cachorro é só o seu cachorro, não é o seu filho. O seu gato é só o seu gato, ele não é o seu filho. E esses pais de pet, eles moldam toda a vida em prol daquele animal. E por isso eles desprezam até os seres humanos. Eles querem tanto um cachorro de criação, e aí eles se intitulam pais do filho. Ele fala, seu papai vai te buscar, sua mamãe vai te buscar, mas é um cachorro. Não é um ser humano, é um cachorro. E esse grupo já entrou na igreja. Alguns meses atrás, na verdade eu acho que no ano passado, eu vi um vídeo que me deixou assustado. Uma mulher indo embora de uma igreja com o seu cachorro, dizendo que ela levou o cachorro para a igreja e estava indo embora revoltada porque a igreja não tinha local para cachorro. Deve ser que o local do cachorro é na sua casa, não é na igreja. A igreja não tem que criar local para receber cachorro algum. Nós não somos pais de pet, nós somos pais de filho. Nós podemos ter cachorro, gato? Podemos, mas nós não somos pais de pet. Esse grupo não quer ter filhos. E aí nós temos um outro problema além dos pais de pet, que são aquelas pessoas que não querem ter nenhum animal, não são pais de pet, mas também não querem ter filhos. Esses são tão orgulhosos que eles não querem nem animais, eles não querem nem crianças. Eles olham tanto para o próprio umbigo que o que importa é apenas a sua própria vida. Ele não quer ter cachorro, mas também não quer ter filho. E ele é tão orgulhoso, que não importa a vida do outro, apenas a própria vida dele. Esses dois grupos não querem ter filho de forma alguma. E agora deixa eu te dizer algo, preste atenção. Se você é saudável, casado, não tem nenhum problema na geração de filhos, e você não quer ter filhos, biblicamente você está em pecado. Se você é casado, não tem problema de saúde, não tem problema na geração de filhos, e você não quer ter filhos apenas pelo orgulho próprio, você está em pecado. Me prove que eu estou em pecado. Vou te provar agora. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: sedes fecundos e multiplicai-vos. Preste muita atenção nisso aqui. Isso aqui que eu acabei de ler é a primeira ordem que Deus dá ao homem. E a primeira ordem que Deus dá ao homem é: sede fecundo e multiplique. Isso é uma ordem que Deus dá a Adão. Ele diz: você vai ter que ser fecundo e você vai ter que multiplicar, você vai ter que gerar filho, a não ser que você ou seu cônjuge tenha algum problema de saúde, ou que você seja celibato. Eu não quero ter filhos, eu não quero me casar, eu vou me manter casto pelo resto da minha vida. A não ser que você participe de um desses grupos, você deve gerar filhos. Por quê? Primeiro, é um mandamento. O mandamento é: crescei, multiplicai. Segundo, porque os filhos são herança do Senhor para nós. Olha só o que diz o livro de Salmos, Salmos número 127, do versículo 3 ao 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Filhos são herança. Ter filhos é um mandamento, e ter filhos é uma herança que nós recebemos do Senhor para que nós possamos cuidar nessa terra. Você está comigo, irmão? Então, beleza, definimos. Primeiro, nós não devemos endeusar nossos filhos. Segundo, nós devemos ter filhos. E após termos esses filhos, como é que nós devemos criá-los? Como um cristão deve criar? E aqui nós vamos passar por alguns tópicos para que você possa entender de uma forma mais didática. Primeira coisa que eu quero tratar aqui: a autoridade dos pais. Primeira coisa, você deve criar o seu filho com autoridade. Deus
deu aos pais a autoridade sobre os filhos. Os pais têm direito constituído por Deus para governar os seus filhos. E aqui eu vou um pouco além. Quem quer que seja que Deus colocou na posição de pai ou de mãe, vai prestar contas diretamente a Deus de como governa esses filhos. Ou seja, eu não sou pai biológico, mas sou pai adotivo. Sou padrasto, sou madrasta, sou vó, sou vô, mas eu assumi a responsabilidade de pai sobre a vida desses filhos. Sobre você está delegada a autoridade, e você vai prestar contas a Deus sobre como você criou essa criança. Se você ocupa a função de pai ou de mãe, biologicamente ou não biologicamente na vida de alguém, você responderá a Deus da mesma forma que um pai biológico. E aqui eu vou voltar a falar sobre isso de uma forma mais rápida, mas eu vou voltar a falar sobre isso. Pense bem antes de se casar com alguém que tenha filhos. Porque você vai assumir a responsabilidade sobre a vida dessa criança, como um pai biológico, e vai ter que prestar contas a Deus como um pai biológico. Você tem a autoridade de Deus sobre a vida dos seus filhos. Até que ponto vai a autoridade dos pais aos filhos? Qual é o ponto máximo que um pai tem de autoridade sobre um filho? Colossenses 3:20 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso é grato diante de Deus. Apesar do versículo ser voltado aos filhos, ele nos deixa claro até que ponto um pai tem autoridade sobre o seu filho. E aí ele diz que um pai tem autoridade em tudo sobre o seu filho. Até que ponto um pai tem autoridade sobre o seu filho? E aqui eu volto a dizer, tá? Filho que eu digo é os solteiros de menores que moram com os pais. O maior também que mora com o pai. Se mora com o pai e é de maior, não é casado, o seu pai tem autoridade em tudo sobre você. Nenhuma outra instituição tem esse direito sobre uma pessoa. Nenhuma outra instituição pode fazer o que um pai pode fazer com o filho. O pai não tem só apenas o direito de mandar em tudo, como também ele tem a autoridade de exigir submissão às suas ordens, ainda que seja de contragosto da criança. Um pai tem o direito de exigir do seu filho tudo, ainda que seja de contragosto da criança. O governo não tem esse direito, a polícia não tem esse direito, a justiça não tem esse direito. O máximo que eles podem fazer é assegurar que os filhos estão sendo bem criados na casa dos pais. Ou seja, as ordens que você estipular, o seu filho tem que obedecer. O seu filho tem que obedecer, porque a autoridade de Deus está sobre a sua vida, para que você seja a autoridade sobre a vida dos seus filhos. Tanto é que o próprio Deus protege essa autoridade. Olha só o que diz o livro de Mateus, capítulo 15, versículo 4. Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Olha só o que diz o livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Olha só o que diz o livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 17. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro o arrancarão, e os filhotes da águia a comerão. Olha a seriedade desse texto, irmãos. E 3 pontos importantes que nós podemos observar nesses textos. Primeiro, tanto o pai como a mãe são considerados iguais em seu papel. O pai e a mãe devem requerir dos seus filhos autoridade, porque eles exercem o mesmo papel. Segunda coisa, Deus é tão intolerável com a desobediência, que no Antigo Testamento mandava matar os filhos desobedientes. Provérbios 21, 18 diz assim: se alguém tiver um filho teimoso ou rebelde,
que não obedece à voz do seu pai, nem à voz da sua mãe, e mesmo quando castigado não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto do portão daquele lugar, e dirão: este é o nosso filho, é rebelde e temoso, não dá ouvido à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês, e todo Israel ouvirá e temerá. A autoridade que Deus destina sobre o pai era tanto que ele não apedrejava o filho, mas ele administrava o castigo do filho. Outro fato importante que acontecia na época de Israel era que, se um filho rebelde escapasse da pena de morte, se o pai levasse lá e por um acaso ele fugisse na hora do apedrejamento, os pais, o filho e a nação era castigada por ter sido irresponsável na penalidade daquela pessoa. A condenação que era só para o filho, agora cai para o filho, cai para os pais e cai para as nações. Olha só, é o que acontece nos dias de hoje. Os filhos sem autoridade, eles trazem grande peso sobre os pais e sobre a nação. Eles trazem grande peso sobre os pais e sobre a nação. Eu trouxe alguns dados referente a isso. Olha só o que diz uma universidade dos Estados Unidos. Esse estudo dessa universidade revelou que adolescentes que viam os seus pais como autoridade legítima eram menos propensos a comportamentos delinquentes. Pais exigentes que combinam controle com afeto e diálogo foram os mais eficazes em promover esse tipo de respeito. Outro estudo, citado pela revista, indicou que adolescentes emocionalmente mais estáveis e com melhor desempenho escolar vieram de famílias onde os pais exerciam autoridade com clareza de limites e liberdade dentro dos padrões bem definidos. Você é a autoridade sobre a vida do seu filho. Vou te dizer mais, o seu filho quer que você seja a autoridade sobre a vida dele. Se você não exercer a autoridade sobre a vida do seu filho, como ele precisa que você exerça, outra pessoa vai exercer a autoridade sobre a vida do seu filho. Porque a criança, o adolescente, o jovem, ele quer alguém que seja a autoridade na vida dele. O seu filho quer que você seja autoridade na vida dele. Ai, mas é tão difícil para eu falar. Quando eu falo, ele fica tão triste, ele vai chorar para um canto, ou ele não me obedece. O seu filho quer, ele precisa que você seja autoridade sobre a vida dele. Portanto, exerça essa autoridade. A sua palavra deve ser regra na sua casa. Mesmo que não seja o seu filho de carne, mesmo que não seja o seu filho legítimo, se você assumiu a responsabilidade sobre a vida da criança, a sua palavra deve ser a autoridade sobre a sua casa. O seu filho não tem autoridade sobre a sua casa, o seu filho não manda na sua casa, quem manda na casa são os pais. Está comigo, irmão? Nós falamos sobre a autoridade dos pais, agora nós vamos falar sobre a responsabilidade dos pais. Talvez você nunca tenha escutado, mas a você foi dado por Deus o direito de governar sobre os seus filhos. Em outras palavras, o seu filho precisa saber quem é que manda. O seu filho precisa saber que quem manda na sua casa é você, se você é pai, e não ele. E se você é filho e está aqui essa noite e mora com seus pais, você precisa saber que quem manda na sua casa são seus pais e não você. Quem manda em casa, quem manda nos filhos são os pais e não ao contrário disso. Enquanto o filho morar debaixo do teto dos seus pais, a decisão que vem naquela casa deve ser dos pais e não do filho.
Enquanto o seu filho morar dentro de sua casa, não interessa se ele é mais alto que você, não interessa se ele é mais inteligente que você, não interessa se ele fez uma faculdade e você não tem uma faculdade, não interessa se o salário dele é mais alto que o seu, se ele mora debaixo do teu teto, a autoridade sobre o seu filho é sua. Sem uma autoridade forte em casa, os filhos encontrarão alguém de fora que vão dizer o que eles devem fazer. E aí o que acontece? Eles se unem a seitas, ao sistema religioso, ao crime e a alguns movimentos revolucionários. Não fica assustado com o tanto de seita que tem? É que a maioria deles é lotada e recheada de pessoas que não teve o pai como autoridade. E agora eles estão buscando autoridade fora. Não fique assustado quando você vê relatos de igrejas que eram extremamente abusivas. Aí você ouve e diz, como que alguém conseguiu ficar tantos anos numa igreja que fazia tantas coisas ruins com essas pessoas? Como que alguém conseguia ficar num lugar como esse? Não se assuste, é alguém que precisava de autoridade e não encontrou em casa, achou na rua. Aí você vê as reportagens dizendo, meu Deus, como é que dava dinheiro para uma pessoa dessa forma? Como é que as pessoas fazem isso e doutrinam as pessoas dessa forma dentro da igreja? Não se assuste, eram filhos que queriam paz dentro de casa, mas não acharam autoridade e acharam fora de casa. Uniram as seitas e agora estão cercados nessas seitas e agora não ouvem mais as pessoas de casa, não ouvem mais a família, tudo que o pai fala entra no ouvido e sai do outro. Aí você vai dizer e tentar orientar essa pessoa, ela não te ouve mais, por quê? Porque o que na verdade ela queria era um pai, mas ela não teve. O que ela queria era uma mãe, mas ela não teve, ela buscou alguém para dar autoridade sobre ela. Aí achou na seita, achou no sistema religioso, achou no crime. Porque no crime tem alguém lá que vai dizer o que ele tem que fazer, ele tem que fazer porque lá a vida dele está valendo. Essa pessoa foi alguém que queria alguém em casa para mandar, alguém em casa para dizer o que devia ou não ser feito. E essa pessoa que estava em casa para cumprir esse papel, não cumpriu. Eu vou dizer um pouco mais, irmãos. Ao contrário do que o mundo está dizendo, o seu filho não precisa de um colega. O seu filho não precisa de um irmão mais velho ou coisa do tipo. O seu filho precisa de um pai. Você deve ser o símbolo de autoridade sobre a vida do seu filho. Talvez depois que seu filho cresça, e você já criou, você pode se tornar um amigo. Mas enquanto esse filho é criança ou adolescente, ele deve cumprir as suas regras. Você não é melhor amigo do seu filho que é adolescente, que é criança. Ele é seu filho. Ele é o seu filho. Depois que ele crescer, ele pode se tornar o seu melhor amigo, mas por enquanto, ele é seu filho. Ele precisa obedecer às regras, e regras firmes. Qual que é o problema? Nós estamos deixando a responsabilidade de lado. Como? Primeiro, nós estamos terceirizando o tempo dos nossos filhos. Aí estamos ausentando da nossa responsabilidade. Terceirizamos o tempo. Aí deixamos com os amigos na rua, quando são adolescentes já, algumas até crianças. E aí nós deixamos nossos filhos com outras pessoas, com avô, com avó, sei lá, o tempo todo. Aí estamos em casa o tempo todo, mas ficamos com o filho pouco tempo da vida, porque o resto fica com outras pessoas. E o principal, nós estamos terceirizando o tempo dos nossos filhos e estamos entregando a eles aos celulares. Terceirizando o tempo do nosso filho, entregando um celular na mão, porque nós queremos paz. Aí nós damos um celular e um eletrônico qualquer aos nossos filhos, porque isso vai entreter o tempo deles, vai lotar o tempo deles, e contanto nós também teremos tempo para mexer no nosso celular próprio. Educar criança gasta tempo. Ficar com o filho perto gasta tempo. O menino quer falar, o menino quer pular, o menino quer dançar, o menino quer brincar e quer fazer 70 coisas ao mesmo tempo. Gasta tempo. Aí o que nós fazemos? Nós terceirizamos o tempo dessa criança e entregamos um celular na mão e dizendo: fica aí quieto no seu lugar que o celular vai te acalmar. O celular está fazendo a função dos pais. Os amigos estão fazendo a função dos pais.
Outra terceirização que a gente faz, nós terceirizamos a educação. Como? Nas escolas e na igreja. Nós pegamos nossos filhos, mandamos para a escola e nós queremos que a escola eduque os nossos filhos. Nós pegamos nossos filhos, mandamos para a igreja e queremos que a igreja eduque os nossos filhos. Eu já cansei de receber ligação, irmão, alguns anos atrás, de pessoas dizendo: meu filho está indo para a igreja, não está resolvendo nada, está sem educação. Mas a função de dar educação não é minha. A função de dar educação não é do professor, muito menos dos pastores. A função de dar educação aos filhos, os responsáveis pela educação dos filhos, são os pais. A igreja ensina, a escola ensina, mas educação é função e responsabilidade dos pais. Responsabilidade sua, responsabilidade minha, não é responsabilidade da igreja. Nós temos um departamento Kids, o departamento Kids ensina o seu filho algumas coisas, não educa. A escola está lá para ensinar os seus filhos algumas coisas, não para educar. A educação é função dos pais, responsabilidade dos pais. Outra coisa que o pai deve ter também, o pai deve ter cuidado, muito cuidado, com a familiarização. O pai deve ter cuidado com a familiarização. Cuidado com o nível de intimidade que se tem com o seu filho ainda em formação. O pai deve ter cuidado com o nível de intimidade que se tem com seu filho ainda em formação. Quando os pais se tornam íntimos demais do seu filho, eles começam a tratar os seus filhos como iguais, na hora da decisão, permitindo com que os filhos se dirijam a ele pelo primeiro nome, por exemplo. O filho não chama o pai de pai, chama pelo nome. O filho não chama a mãe de mãe, chama pelo nome. Isso chama familiarização, perde o respeito. Ou, por exemplo, quando esse filho tem primazia na conversa de adultos. Tem dois adultos conversando, e aí esse filho tem primazia na conversa. O filho para, tem dois adultos conversando, o filho para, e aí o pai para ouvir o filho enquanto está conversando com outro adulto. É sinal que os pais estão perdendo respeito. A familiaridade, ela gera desprezo. Quanto mais íntimo você for do seu filho nessa hora da formação e deixar com que seu filho te chame de qualquer coisa, ou que seu filho converse no meio de conversa de adultos, o seu filho entre no meio para tomar decisões principalmente, você perdeu o seu respeito. Outra coisa, irmão, dependendo da idade do seu filho, é você que deve definir algumas coisas. Você que deve definir, por exemplo, o que ele vai vestir. Principalmente aos pais que têm filhas mulheres, o que a sua filha vai vestir, é você quem define. Ah, mas eu vi uma amiguinha com a roupinha tal, eu queria vestir. É você quem define. Quem dita a moda do seu filho é você, não é a escola, não é a rede social, não é a amiguinha, não. É você quem define o que seu filho vai vestir. O que o seu filho vai comer, é você quem define o que seu filho vai comer. Bota no prato e coloca para comer. Deixa comer primeiro, depois se não gostei, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, mas você define primeiro o que seu filho vai comer. Essa definição está sobre você. Outra coisa que um pai deve definir até uma certa idade do seu filho: com quem o seu filho pode andar. O filho virou adolescente e ele resolve com quem ele sai, está errado. Quem define com quem o filho pode andar é o pai. E o pai deve dizer, se não gostar da pessoa que está andando, não vai andar mais com fulano. E o filho deve obedecer à voz desse pai. Outra coisa que o pai deve definir, e essa aqui é a mais séria: a frequência que seu filho vai à igreja. É você quem deve definir. O seu filho não tem o poder de definir se ele quer ir à igreja ou não. Ah, eu não quero ir para a igreja hoje, por quê? Ah, não queria ficar em casa. O seu filho não tem o poder de definir se vai à igreja ou não. A autoridade está sobre você. Traga para a igreja, coloque num banco e deixe sentado no banco, com cara fechada, com cara feia. Deixe sentado no banco, mas você que define se o seu filho vai à igreja ou não.
Eu creio que você acha que você frequenta a igreja bíblica. Se você acha que você frequenta a igreja bíblica, traga o seu filho mesmo que for arrastado. Você quem define se o seu filho vai para a igreja ou não. Provérbio 22:6 diz assim: ensine a criança no caminho em que ele deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Definir uma igreja bíblica? Definir. Leve o seu filho arrastado. Ah, meu filho está com 12, 13, 14 anos, ele não quer a igreja mais. É seu filho? É. A autoridade é sobre você. Leve ele arrastado, deixa ele sentado no banco. Aí eu não tenho liberdade. Não, você é meu filho. Enquanto você morar nessa casa, enquanto você tiver idade para... enquanto você for menor de idade, quem resolve sou eu. Não deixe com que seu filho tome as rédeas da sua casa. Não deixe com que seu filho seja a prioridade da sua casa e fale o que ele quiser, porque a responsabilidade está sobre você, e é você que terá que prestar contas sobre isso. Está comigo, irmão? Amém. Choco, né? Outra coisa que os pais devem fazer com os filhos: a correção. Os pais devem corrigir os seus filhos. Nós chegamos num tempo em que nós temos que provar que a grama é verde, né? O que antes nós não fazíamos e todos achavam errado, se hoje nós fizermos, todo mundo está achando errado. Se antes você não corrigisse o seu filho, todo mundo olhava e dizia: você não está disciplinando seu filho? Hoje, se você disciplinar os seus filhos, as pessoas dizem: nossa, você pegou muito pesado com o seu filho. Corrigir a criança, principalmente corrigir a criança com vara, parece que é errado. Corrigir a criança, e principalmente corrigir a criança, quando você tem que usar uma vara na correção, e vara aqui é chinelo, sim, sei lá, só não pode usar mangueira e coisa do tipo, né? Mas vara, entenda como corrigir a criança. Se você corrigir a criança com vara, é errado hoje, nos dias de hoje. Mas o que a Bíblia nos orienta? Primeiro, a Bíblia nos orienta que nós devemos corrigir os nossos filhos com vara quando for necessário. Olha só o que diz o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 13. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com vara, ela não morrerá. Você a castigará com vara e livrará a alma dela do inferno. Olha o que Salomão está dizendo. Se você corrigir o seu filho com vara, ele não morre. Olha que legal. Se você disciplinar o seu filho, se você tiver que dar palmadas no seu filho para corrigir, ele não vai morrer. Olha que coisa linda. Mas eu quero te dizer algo, eu quero te explicar algo para que você não ache que eu sou um matador de crianças. Corrigir é uma coisa, espancar é outra. Bater por tudo, sem controle, é outra coisa. Corrigir é uma coisa, espancar é pecado. É aquela velha frase que o pessoal fala na rede social assim, né? Minha mãe me bateu só uma vez, o resto foi tentativa de homicídio. Corrigir é uma coisa, espancar é outra. Como é que nós podemos equilibrar o corrigir e o não espancar? Aqui eu quero te dizer a minha forma de refletir sobre isso. Como é que nós podemos equilibrar o corrigir com vara e não espancar? Na minha concepção agora, tá? Correção física, na minha concepção, só funciona dos 2 aos 10 anos de idade. Abaixo de 2 anos, a criança provavelmente não vai entender, e acima de 10 anos, essa criança não sente dor mais. Você vai bater, vai perder o seu tempo, e ela não vai sentir dor alguma. Então, na minha concepção, correção com vara funciona dos 2 aos 10. Se você precisar bater numa criança de 2 anos de idade, você vai bater e ela não vai entender. Se você bater numa criança acima de 10 anos de idade, você vai ter que espancar para que ela derrame uma lágrima. Você vai ter que espancar para que ela se sinta alguma dor como punição disso tudo. Então, quer corrigir? Corrija dos 2 ao 10, na minha concepção. Isso aqui não é a Bíblia que está dizendo, é a minha concepção sobre o que eu penso sobre o assunto. Outra coisa, preste atenção. Pare de ameaçar. Pare de ameaçar. A ameaça faz com que você perca a credibilidade. Vou te bater, você vai ver só.
Aí ameaça que vai bater e não faz nada. Ameaça que vai fazer e não faz nada. A ameaça faz com que você perca a credibilidade. Outra coisa, preste atenção, ensine antes de cobrar. Olha só o que diz o livro de Romanos, capítulo 4, versículo 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, se você não ensinar, não adianta você cobrar. Não ensinei, mas depois que o filho fez alguma coisa errada, eu quero bater. Você não ensinou. Por que é que você está tentando corrigir algo que você não ensinou? Primeiro ensine, depois cobre. Outra coisa, não terceirize o respeito que seu filho deveria ter por você. Preste muita atenção. Dizer que vai chamar alguém para o seu filho. Eu já estava perto de famílias, e aí o filho fazendo bagunça, e a pessoa dizer, vou chamar um pastor para você. Se você não está resolvendo, eu vou resolver. Vou chamar o seu pai para você. Vou chamar o seu tio para você e ele vai te corrigir. Não terceirize um respeito que deveria ser só seu. A sua palavra tem que valer. A sua palavra tem que valer sobre o seu filho. E em último caso, use a correção com vara. Ensine, explique, repreenda, mas em último caso, use a repreensão com vara. Não fique batendo à toa. Faça com que a vara valha o silêncio do seu filho e o respeito do seu filho. Não faça com que a vara seja um artifício qualquer em que você vai bater 1, 2, 3, 4, 5 vezes e o seu filho não está nem aí para você mais, porque você já bateu demais e o seu filho já não liga mais para a vara. Não faça com que isso aconteça, porque você vai perder o seu respeito para com o seu filho. Eu me lembro de ter batido no Tiago especificamente uma vez. No Guilherme eu nunca bati, mas já salvei ele de várias pancadas da mãe, porque a mãe bate com ódio. Eu dizendo, calma, segura a onda aí, não vai precisar bater não. No Tiago eu bati uma vez, para nunca mais. 3 anos de idade, fez pirraça, tirei o cinto, 3 cintadas, nunca mais eu bati. E nem ameacei. Aí a mãe fica ameaçando às vezes, vai, vou fazer. Aí chega em mim, brincando, dizendo, se eu não fizer, o que você vai fazer? Eu falei, nada, eu não te ameaço, eu te aviso. Se você não fizer, você sabe o que vai acontecer. Pai não ameaça, pai avisa. Se você estabelecer uma regra e o seu filho não cumprir essa regra, faça aquilo que você disse que iria fazer. A regra era essa, quebrou, você tem que punir, porque senão ele vai achar que a sua palavra não vale de nada. Mas a correção deve ser o último ponto da correção de um pai. Porque se corrigir demais o filho com vara, uma hora a vara perde a força e você fica sem alternativa. Porque o seu filho já não liga mais se vai apanhar, então para ele tanto faz. A sua alternativa acabou. O resultado dessa correção é o estabelecimento de um temor apropriado da justiça e do respeito pelo poder da autoridade. A sua palavra deve valer. Se não valer, use a vara com um entendimento. Preste atenção principalmente às mães que falam demais agora. Fale menos. Ameace menos. Por quê? Porque você fala demais, o seu filho não te dá a ideia e você vai bater e mãe não bate. Mãe desconta raiva. Mãe não corrige, mãe desconta raiva. Aí a mãe acha que o filho está fazendo algo porque o filho está ameaçando a autoridade dela e aí ela não corrige, ela agride. E agressão não resolve, correção resolve. Se você não consegue resolver, e aqui eu digo aos pais casados, não deixe, se você sabe que sua mulher perde a razão, não deixe com que ela corrija o seu filho com vara. Porque ela não vai ameaçar, ela não vai bater, ela não vai corrigir, ela vai agredir. Não faça com que ela perca a autoridade, mas a agressão vai fazer com que seu filho perca o respeito por ela. Vai fazer com que seu filho não ache mais alternativas a obedecer a essa mulher. Mas a responsabilidade sobre seu filho é sua.
Vamos a algumas aplicações práticas sobre o cuidado que nós devemos ter com os nossos filhos. Primeira coisa, estabeleça normas. Estabeleça normas sobre a sua casa. E aqui eu digo para os casados que já têm filhos e para aqueles que ainda não são casados, para que você tenha isso no seu coração para quando você casar e tiver filhos, ou quando você tiver filhos e já for casado. Estabeleça normas sobre a sua casa. Essas normas vão ser um conjunto de regras que os seus filhos irão cumprir. A norma da sua casa é diferente da norma da minha casa, mas a norma na sua casa tem que valer, porque você estabeleceu. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, irmão. O óbvio, ele precisa ser dito. Talvez é óbvio para você, não para o seu filho. Talvez é óbvio para você que seu filho tem que acordar de manhã e escovar o dente. Dependendo da idade dele, não é óbvio para ele. Talvez é óbvio para você que seu filho tem 10, 12 anos e ele tem que arrumar a cama. Mas talvez não seja óbvio para ele. Ele precisa compreender essas instruções. Seu filho precisa entender e compreender o que você está falando. Mas outra questão, preste muita atenção. Essas normas não precisam ser justificadas. Por quê? Porque sim. Alguém compartilhou comigo um vídeo esses dias para trás no Instagram, não lembro quem. E aí o filho tinha intolerância à lactose e a mãe estava tentando explicar para o filho o porquê ele não poderia tomar leite. Aí a mãe dizendo: filho, você não pode tomar leite porque aí seu estômago vai doer, sua barriga vai doer. E aí o menino dizendo: mas eu quero que minha barriga doa, o que tem minha barriga doer? Não, filho, mas você não pode, porque se você tomar isso, você vai passar mal, tem que ir para o hospital, eu vou ficar triste, você vai ficar triste. Aí ouve a voz do pai lá atrás dizendo: fulano, a sua mãe não tem que te dar explicações. Ela está tentando te explicar, mas ela não tem que dar explicações. Ela falou que você não pode tomar e você não vai tomar. Acabou. Acabou a conversa. As normas que você impôs na sua casa não tem que explicar o porquê. Por que eu tenho que fazer isso? Não interessa, porque sim. Você tem que fazer porque você é meu filho, eu estou mandando você fazer. Por que é que eu tenho que lavar vasilha? Porque você tem que lavar vasilha. Por que é que eu tenho que varrer a casa? Porque você tem que varrer a casa. Acabou, sem dar explicações sobre as normas que você colocou sobre a sua casa. Outra coisa, essas normas devem conter advertência. Como assim? Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Por exemplo, você manda ele arrumar a cama, ensina como ele arruma a cama, e depois que você manda arrumar, ensina como arrumar, esse menino não arruma, você diz: se você não arrumar a cama, a consequência vai ser essa. E se ele não fizer, a consequência tem que ser cumprida. Se a criança insistir em não fazer aquilo que você mandou fazer, porque pai não pede, pai manda, ela estará em rebelião. E quem está em rebelião deve ser punido. Quem está em rebelião deve ser punido. Preste muita atenção. Depois de estabelecido essas normas, o que não podemos fazer? Eu estabeleci a norma, meu filho vai fazer isso, se ele não fizer isso, vai acontecer aquilo. O que não deve ser feito? Nós não devemos comparar os nossos filhos, nem com outros filhos, nem com outras crianças de fora. Dizer: você não faz, mas o fulano faz. Você não faz, mas o filho do fulano é muito mais obediente que você. Não faça isso. Você estará colocando o seu filho no nível de inferioridade. A sua palavra tem que valer. Não compare o seu filho com ninguém. Segunda coisa, dizer que vai aplicar uma punição e não ir até o fim com essa punição. Dizer: se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. E aí, não acontecer aquilo que você disse que vai acontecer, ou isso até um pedaço e depois não ir mais. Por exemplo, sei lá, né, hoje em dia tira celular, tira videogame, tira um tanto de coisa. Tirou o celular, e aí tirou o celular um mês, com 15 dias devolve o celular, acabou. A sua moral acabou. Acabou. O seu filho nunca mais vai te ouvir em respeito àquilo que ele deve te obedecer.
Vá até o fim, mesmo que doa. Vá até o fim. Mesmo que seu filho chore, vai até o fim. E a terceira coisa, não puna com raiva ou injustamente. Não puna com raiva ou injustamente. Não puna no momento em que você está estressado. Se você estiver estressado demais, sai de perto um tempo. Mesmo que você corrija com vara depois, mas não corrija com raiva. Explique o que você está punindo, mas puna, para que você não tenha que lidar com as consequências. Quarta coisa, os pais não devem entrar em desacordo concernente a uma ordem ou uma punição exercida. Por exemplo, vocês estabeleceram uma ordem, a mãe estabeleceu uma ordem, o pai chegou em casa de noite e descumpriu a ordem que a mãe estabeleceu, ou vice-versa, é errado. Se você não concordou com a punição que a sua esposa deu, que o seu marido deu, chegue e converse com ele em particular e diga: perdeu a mão, não deveria ter feito dessa forma. Mas não corrija na frente dos seus filhos, vai fazer com que vocês percam a autoridade. Outra coisa, repreenda o seu filho. Os filhos devem aceitar a palavra dos pais. Em algum momento ou outro, o filho pode questionar, se o pai principalmente não tiver uma vida conforme ele fala que ele deve, manda o filho ver uma forma e vive de outra, aí é outra conversa. Mas se você é um homem de Deus, você é pai, ou se você é filho e seu pai é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ouça a voz do seu pai. Se você é pai, repreenda o seu filho. A sua voz deve ser ouvida pelo seu pai, pelo seu filho. Repreenda, mas repreenda esperando que às vezes ele vai te desobedecer. Mas se ele te obedecer, você volta à matéria 1 e o corrija. Preste muita atenção, talvez um dos maiores problemas dos dias de hoje: não ache que seu filho é o alecrim dourado. Não ache que seu filho não aguenta ser corrigido, porque se você não corrigir, a vida vai corrigir, e você não vai suportar ver o seu filho sendo corrigido pela vida. Não trate o seu filho como a última planta, a última flor do bosque, porque se você não corrigir, certamente outra pessoa corrigirá. Cada vez que o seu filho te desobedecer, é uma oportunidade para você ensiná-lo a fazer o certo. Se ele quebrou a regra, ele deve ser corrigido. Se ele quebrou a regra que deveria ser exercida, ele deve ser corrigido. Existem várias formas de corrigir, várias formas. E às vezes, a correção que você usa para um filho não é a mesma para outro filho. Ou a correção que eu uso para o meu filho não é a correção que você dá para o seu filho. Descubra a forma que você pode corrigir o seu filho. Descubra a forma que você pode corrigir o seu filho, porque a forma que eu corrijo na minha casa não pode ser a forma que você corrige em casa. Um exemplo disso, irmão, talvez seja o ato mais estranho de correção que eu já vi na minha vida. Eu me lembro, quando eu morava com a minha tia ainda, eu me lembro que eu gostava de arrumar casa. Imagina, de 10 anos gostando de arrumar casa. Não existe lógica nisso. E aí eu me lembro de um dia ter feito um para casa ao contrário do caderno. O caderno era assim, eu fiz ao contrário, não sei porquê. E aí eu fiz o para casa e tal. Aí eu me lembro de ter dito assim: nossa, eu fiz o para casa errado. Aí acendendo na minha cabeça, da minha tia saindo do banheiro. E aí eu disse: fiz o para casa errado. Ela disse: faz de novo. Essa cara de santa assim, mas não era assim não, irmão. Faz de novo. Fazer de novo? Faz de novo. Falei: mas não vai dar. Eu lembro de dizer essas palavras: se a professora me perguntar o porquê eu fiz errado, eu digo para ela que é porque eu arrumo a casa. Ela disse para mim: a partir de hoje você não lava um copo mais nessa casa. Eu fiquei decepcionado de não lavar um copo, irmão. A punição para mim foi não lavar um copo, não arrumar a casa. E aí chegavam as pessoas em casa dizendo: mas por que ele não está fazendo nada? Porque está de castigo. O meu castigo era não arrumar a casa. E funcionava.
Não quer dizer que quer porque o seu filho faz uma coisa, um filho faz de uma forma, que o outro vai fazer da mesma forma e a correção vai valer por dois. Descubra a forma que o seu filho vai aceitar essa correção. Descubra a forma que vai fazer efeito. Descubra a forma que vai fazer efeito. Mas corrija. Não deixe para tentar corrigir depois que envelhece. Não deixe para tentar corrigir depois que o filho já está velho. É impossível. É impossível. Ensine o seu filho a confessar que errou ou quebrou alguma regra. Ensine o seu filho a confessar isso para você. Isso ajuda que seu filho purifique o seu espírito. Quanto mais cedo o filho aprende que ações têm consequências, mais capaz de enfrentar a vida ele será. Ensine o seu filho a assumir a culpa de forma racional, não emocional. Fui eu que fiz, eu vou assumir o problema. Uma criança arrependida perante aos pais certamente será um adulto arrependido perante o Senhor. Ensine o seu filho a ser arrependido perante a você, porque quando ele errar e pecar contra o Senhor, ele não vai ter problema de confessar o erro. Última coisa para eu finalizar. Perdoe e ensine o seu filho sobre perdão. Nós devemos perdoar os nossos filhos imediata e completamente após uma confissão, porque só assim ele terá certeza da aceitação. Pediu perdão? Aceite o perdão. Mas ensine, preste atenção, ensine aos seus filhos que o perdão remove a culpa, não as consequências. Você vai perdoar e o perdão remove a culpa, não as consequências. Se a criança está arrependida, deixe que o assunto seja finalizado. O resultado do perdão é a restauração da intimidade entre os pais e os filhos. Não sei se você já corrigiu seu filho com vara, ou você já foi corrigido com vara quando era criança, ou você ainda é adolescente e foi corrigido com vara. E principalmente crianças, assim que ele é corrigido por um pai e uma mãe amorosa, ele é corrigido, dá 5 minutos depois, ele está no colo do pai e da mãe. Porque ele aprende que ele sofreu a consequência, mas aquele pai que fez com que ele sofresse a consequência, o ama. Corrigi, bati porque tinha que bater, porque era o último degrau da escala de correções, mas agora esse filho volta correndo chorando, dizendo: perdoa papai, perdoa mamãe, eu não vou fazer de novo. Porque o perdão gera essa reconexão. Por que devemos perdoar? Porque nossos filhos precisam de nós. Porque só o perdão pode manter a nossa intimidade íntegra. E porque ensinaremos aos nossos filhos que Jesus nos perdoou dos nossos pecados, e por isso nós o amamos. A forma que você lida com seu filho é a forma que seu filho vai lidar com Deus. E para eu finalizar, a disciplina não matará o seu filho, mas ensinará mais sobre Deus do que se ele viver uma vida cheia de regalias. A disciplina não mata. Quem faz todo mundo feliz é vendedor de sorvete. Você é pai. Você não tem que fazer o seu filho feliz. Você tem que fazer que seu filho seja obediente. Entre a felicidade e a obediência, escolha a obediência. A felicidade vem depois. Presta atenção, irmãos. A felicidade vem depois. Professores não são pagos para educar. Pastores não são pagos para educar. Passou dessas duas esferas? Polícia é pago para punir. Juiz é pago para punir. Não para educar.
mesmo que doa, eduque. Não deixe que o seu filho seja o centro da sua casa. E deixe com que Deus seja exaltado e engrandecido através da sua autoridade como pai. Fique de pé no seu lugar. Ser pai não é fácil. Corrigir não é fácil. É mais fácil ver o seu filho vivendo a vida sem choro, sem nada. O problema é que no futuro você não tem o poder de corrigir mais, mas outras pessoas têm o poder de punir. Corrija agora. Repreenda agora. E você que é filho, aceite a repreensão, para que você não entre em rebelião contra o seu pai. Se você estiver entrando em rebelião contra o seu pai, você está entrando em rebelião contra o próprio Senhor. Tome atitudes drásticas se for possível, se for preciso. Traga o seu filho para a igreja, para que ele ouça a palavra do Senhor e se arrependa dos seus pecados. E o Senhor nos recompensará como bons pais. Feche os olhos. Nós louvamos ao Senhor, Pai, por Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Quão dura é a Tua palavra aos nossos corações, Pai.